Dia, tarde ou noite para você, torcedor do Vitória, que está assistindo esse vídeo. Peço perdão por duas coisas já inicialmente. Primeiro, pela falta de animação, embora compreendo que vocês entendem este momento. E segundo, já quero pedir perdão para o perfil de torcedor mais caloroso, que neste momento quer ouvir gritaria, que neste momento quer ouvir, sabe, aquela atmosfera toda ruim, ataques e mais ataques, coisa e tal. Bom, aqui nesse vídeo vocês vão ver críticas, aqui nesse vídeo vocês vão ver, de fato, uma manifestação mais sincera possível que eu vou tentar transmitir para vocês, mas também chegou um momento que a raiva, a ira, não é mais um sentimento ou uma reação que pelo menos entra dentro de mim. Seria, talvez, um momento desse, se estivéssemos falando isso depois de um jogo atípico na temporada, depois de um jogo onde o incomum em 2025 aconteceu. Bom, todo torcedor do Vitória sabe que não foi isso que aconteceu na tarde barra noite de ontem, num Barradão, que tinha tudo para ser uma noite mágica de um torcedor, que eu vou falar muito sobre isso aqui, porque sou um torcedor do Vitória. A minha vida inteira é o estádio Manuel Barradas. Minha mãe, com 9 meses, estava em Vitória Esporte 2000, lá no Barradão. Dias depois eu nasci. Então, a minha vida é o Esporte Clube Vitória. Então, sou torcedor e sei o que vocês estão passando, porque estou passando junto com vocês. Mas uma noite que era para ser mágica, uma noite onde a torcida do Vitória mostrou mais uma vez que é uma torcida diferente. E com relação à torcida do Vitória, sendo um pertencente, eu me sinto extremamente constrangido num momento como esse. Constrangido pelo fato de ter sido um dos responsáveis dessa mídia independente por mobilizar e chamar o torcedor para esse momento difícil no jogo contra o Juventude, né, incentivando o torcedor a apoiar o Vitória até o fim, e constrangido porque não é qualquer torcida, não é toda a torcida que conseguiria passar por tudo que a sua Vitória já passou em 2025 e lotar o Barradão, fazer uma festa, enfrentar chuva, enfrentar várias dificuldades de locomoção, de estrutura, que a gente sabe que o nosso estádio que está melhorando, mas que ainda tem muitas dificuldades de estrutura, principalmente de locomoção. Muita gente abdica de tantas coisas. Ontem teve um relato de um jovem de 17 anos que trabalhou muito, juntou dinheiro para viajar do interior, para vir assistir o Vitória junto com o pai, enfim, várias outras coisas que acontecem, que mostram que a torcida do Vitória é o único elo dessa corrente que não merece estar passando pelo que está passando. O único elo que realmente, eu diria, não tem parcela de culpa nisso. A torcida do Vitória faz o que faz, a torcida do Vitória abraça até quando o time e o elenco, a comissão de direção não merecem, e mostramos ontem na arquibancada. 27 mil torcedores, os 3 mil sabe que é destinado à parte visitante e não tinha sequer 30 torcedores do Juventude, então basicamente quase que a região toda que era da torcida mandante foi preenchida. Então ontem, se tem alguém que está de parabéns, acho que só tem duas pessoas, né? Esporte Clube Vitória, não, perdão, o Renato Kaiser e a torcida do Vitória. Mas confesso que esse vídeo não tem roteiro, confesso que esse vídeo eu não preparei nada para falar, mas no momento como esse eu me sinto na obrigação de trazer esse vídeo para falar alguns pontos. Primeiro, já que eu comecei falando da torcida do Vitória, precisa ser dito que eu tenho que tomar cuidado com o termo que eu vou destinar para classificar, mas o primeiro que eu vou tentar implementar aqui, acrescentar, é brutalidade. É completamente irresponsável, inadmissível, injusto, uma postura de brutalidade o que o Esporte Clube Vitória tem feito com o seu torcedor em 2025. Brutalidade. Não tem nada, nenhum erro confessado, nenhuma justificativa irreal. Não existe nenhum tipo de contexto que venha tentar ser inserido para justificar o que o Esporte Clube Vitória tem feito com o seu torcedor em 2025. Perdemos
a final de um baiano contra um rival dentro do Manuel Barradas, com o estádio completamente de rubro-negros. Perdemos sem conseguir chutar no alvo, jogo de ida. Perdemos até tendo bons minutos, mas fracassando e falhando nos minutos finais, como sempre no Barradão, que é a estigma desse Vitória 2025. A gente perde uma Copa do Nordeste depois de uma pausa gigantesca dentro do Manuel Barradas contra um time que está mal na Série C. Só conferir se tá ligado, né? A gente é eliminado antes disso na Copa do Brasil para outro time de Série C de forma vergonhosa, tomando, pasmem, gols de jogadas aéreas. Aqui eu já estou falando 3 frustrações em 3 campeonatos diferentes que pesaram muito o coração do torcedor. E como torcedor, eu falo com muita credibilidade sobre isso. Mas tinha outras 2 competições. Uma ainda tem. Falando da anterior ainda, que talvez tenha sido o maior orgulho do torcedor do Vitória em 2025. Para muita gente não vale nada, para muita gente é algo pequeno, mas para um torcedor do Vitória que teve que apoiar o time na Série C contra um Floresta da vida, enfrentando o São José com todo o respeito aos clubes, mas que neste momento está enfrentando o Vitória na Liga Nacional, não é condizente à história desse clube grande que é o Sport Clube Vitória. Esse torcedor que sofreu, que estava lá contra o Vila Nova, como eu que estava ao lado da bateria da Tui, e que chorou e que ficou até o final cantando junto com aqueles que acompanhou o rebaixamento e que se colocou como uma fortaleza inquebrável e até difícil de sair daquele lugar. A sensação naquele momento era que ninguém queria sair dali. Ninguém queria viver outra coisa sem ser aquele momento do Barradão. O torcedor que passou por aquilo e teve a possibilidade de 2025 desfrutar de uma Sul-Americana é um torcedor que de fato encarou um campeonato internacional como um selo de uma virada de chave de um clube que beirou a falência, um selo da virada de chave de um clube que, devido às direções horríveis, chegou muito próximo de deixar de existir. Um selo de um torcedor que sofreu durante muito tempo, muitos anos seguidos, com brigas, com rebaixamento de 2018, com brigas para permanecer na Série B, até que o descenso veio, e depois lutas incessantes com frustrações em baianos, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, e tentar sempre imponderável para sair da C para B, da B para A, e agora 2 anos seguidos em permanecer na Série A. Mas o torcedor teve um momento, uma realização de orgulho muito grande, voltar ao campeonato internacional. E novamente, não vou fugir do assunto do Barradão. Nos 3 jogos que o Vitória teve dentro de casa, Defensa e Justiça, Cerro Largo, Universidade Católica do Equador, os 3 jogos foram frustrantes. E outros indo no aspecto do vergonhoso, como foi os campeonatos que eu trouxe aqui outrora. Para além disso, o Vitória tem um jogo ridículo fora de casa contra a própria Universidade Católica do Equador. E o brasileiro, com o grupo mais acessível da Sul-Americana, ele cai. Muitas coisas prometidas a partir disso. Inicia-se o Campeonato Brasileiro. Na verdade, durante a Sul-Americana estava iniciado o Campeonato Brasileiro, mas não tinha ainda muito dessas questões todas que eu citei no Brasileirão. E aí a gente tem no Brasileirão jogos acessíveis demais dentro de casa, por exemplo, Grêmio e Santos, que o Vitória tropeça. Mas como o Barradão tem sido um palco de vexames, vergonhas, para não falar outras coisas, o Vitória se permite se colocar em contexto de jogos como Palmeiras, Sport, se permite colocar em contexto de jogos como o jogo de ontem contra o Juventude. 3 jogos aqui eu citei do Brasileirão, onde o Vitória está vencendo por 2 gols e o Vitória não consegue sustentar a vitória diante do seu torcedor. Vamos lá, sendo bem sincero para vocês, eu não estou defendendo, mas se a gente fizesse parte de uma torcida que, durante os jogos no Barradão, principalmente esses aos quais eu citei, estivesse hostilizando o time, jogasse contra, como muita gente gosta de falar,
E eu não acho que um torcedor está para, durante 90 minutos, brigar e competir contra o próprio time. Muito pelo contrário. Mas se o torcedor do Vitória fosse esse perfil, de, por conta de tudo isso que eu citei, até o Brasileirão, estivesse agora lotando o Barradão somente para jogar contra, talvez, só talvez, jogadores de comissão teria uma ponta de tentativa de defesa, de falar, pô, o Barradão tem sido mais difícil do que favorável, o torcedor tem sido mais a favor do adversário do que para nós. Talvez, embora eu não acredite nisso, mas o que eles merecem é isso, mas eu não quero pregar sobre isso, porque ainda temos que, com os trancos e barrancos, acreditar até o fim. Só que a gente não está falando dessa torcida. E acho que a comissão, a direção, os jogadores têm que parar para refletir não somente nos erros em campo, não somente nos erros individuais da profissão dele, olhando somente para si, somente para o que podem melhorar. E eu espero que estejam fazendo isso, mas não somente para isso. E eles não têm responsabilidade. Porque a gente trabalha aqui com o Vitória. Eu sou torcedor do Vitória. Eu amo esse clube. Eu estive em todas as fases do Vitória, desde a minha existência e desde que eu compreendo futebol. Acompanhei o futebol do Vitória na reta final da Série C. Ali eu tenho um pouquinho mais de memória, porque iria ao estádio com meus pais. Série B também, vendo o Índio, Joãozinho fazendo gols, Sorato entrando, ajudando demais no segundo tempo e por aí vai. E desde então, eu vivo o Esporte Clube Vitória e eles não têm um compromisso, né, de amar o Esporte Clube Vitória, torcer por Vitória. Mas é inadmissível comissão, direção, jogadores verem uma torcida que está sofrendo tanto como a torcida do Esporte Clube Vitória está sofrendo em 2025, que apoia vocês até o fim, que grita até o fim, que passa por chuva até o fim. Para vocês que não sabem, porque também é muito difícil, hoje vocês talvez já tenham passado por isso no início da carreira, mas hoje a maioria de vocês tem uma qualidade de vida muito boa. Tem carro blindado, tem logística, segurança, motorista. Mas acho que você não entende a dimensão do que é você sair de um barradão 10, 11 horas da noite, vivendo em uma das cidades, estados mais criminosos, mais hostis do Brasil. Acho que você não sabe a dificuldade que é para um pai de família que vive em uma das regiões mais pobres do país se esforçar para pagar um sócio, se esforçar para pagar o ingresso, para estar lá no Barradão apoiando vocês. Claro que todo mundo faz isso pelo Esporte Clube Vitória, mas que naquele momento é representado por vocês. Vocês não têm a dimensão do que é sustentar uma casa com muitos filhos, ter que pagar, né, contas altíssimas, ter que viver como a gente vive aqui no país, de uma economia extremamente fracassada, e ainda ter que se esforçar ao máximo, como foi o relato de um jovem de ontem, que trabalhou e guardou dinheiro para viajar, para estar aqui, para ver vocês em campo. Você não sabe o que é o peso disso. Você não sabe o que é a responsabilidade disso. Você não sabe o que é ter que botar a cara neste momento, como a mídia independente está fazendo aqui, para chamar o torcedor para ter que ver vocês em campo. Passar por tudo isso. Encarar chuva, encarar logística ruim, encarar várias situações que o torcedor do Vitória tem que encarar, que um torcedor baiano que sofre aqui em Salvador tem que encarar, para ver vocês em campo. E eu repito, vocês não têm que amar o Esporte Clube Vitória, mas não é possível que isso não chegue até vocês. Não é possível que isso não abale um pouco vocês. Vocês falam tanto, que a torcida apoia, coisa e tal, mas não é possível que esse apoio, que essa sensibilidade que vocês sentem, não pode chegar até 90 minutos de um jogo no Barradão. Não é possível. Eu não quero acreditar que vocês não conseguem fazer isso, que não toca um pouco o coração de vocês. Não é possível que quando vocês valorizam aquela arquibancada, vocês não conseguem levar aquilo até o final de uma partida no Barradão. Não é possível. Aí eu me questiono, que cara eu tenho mais para fazer tweet, para reforçar e endossar em transmissão em live? Que cara Léo tem para chegar aqui e dizer para botar o Barradão para fazer campanha? Que cara a gente tem mais? Se a gente vai para o Barradão em 2025 inteiro para sofrer. A gente vai em 2025 para o Barradão
onde a gente construiu uma fortaleza nos últimos anos, onde a gente construiu uma sinergia, onde a gente abraçou esse time quando ele não merecia, e a resposta sempre é a maior humilhação possível para o torcedor. O torcedor do Vitória, ele é humilhado no estádio Manuel Barradas. Em 2025, o que vocês geram no torcedor do Vitória é humilhação. Humilhação. E justamente de quem deveria vir a maior resposta possível. Porque todos vocês merecem estar onde estão, todos vocês merecem realmente viver o que vocês estão vivendo, mas vocês, até financeiramente falando, são os maiores responsáveis de toda essa instituição. São vocês que ganham mais, porque vocês estão em campo jogando bola. E eu sei que cada um passou por várias dificuldades para chegar onde está, e vocês merecem isso. Mas vocês precisam ter compromisso com o Esporte Clube Vitória. Tem parte física, tem parte tática, tem parte técnica, tem tudo isso. Mas, embora seja um golpe muito duro de se ouvir, infelizmente, o treinador que estava aqui outrora, na coletiva pós-jogo ontem, ele falou algo que é verdade. O emocional do Esporte Clube Vitória, quando as coisas não vão bem no Barradão, os jogadores definham. Começam a acontecer erros esdrúxulos, para não a gente falar de outra forma também, que vinha ferir ou que vinha passar do ponto, mas acontecem cochilos, né, erros inimagináveis. Por exemplo, Palmeiras e Juventude, primeiro tempo fantástico, vocês conseguem fazer 45 minutos nesses dois jogos, primeiro tempo fantásticos. Mas tudo é esquecido e vai por água abaixo. E o pior de tudo, e aqui é uma mensagem, eu não sei quem assiste, eu não sei se vai chegar para todo mundo, respeito cada um que está nessa posição, acho que estão dando para entender, até pela minha forma de falar, todo mundo sabe que pela minha conduta, estilo de vida qual eu decidi viver, eu não passo para agressão, tanto física quanto moral, não passo para xingamentos ou nada do tipo, mas eu espero que esta mensagem chegue para um de vocês, dois de vocês, somente dois, 3, 4, não é possível. E é um desrespeito maior ainda com o torcedor. A gente sabe como funciona o futebol. Eu trabalho com futebol há 8 anos. Eu trabalho com vocês, não do Vitória, mas jogadores como vocês há 8 anos. Com diversos projetos diferentes de análise, de projeção de DVD, de material, de projeção de relatórios, de indicação, de freelancer para poder indicar jogadores para clubes que procuram. Trabalho com, conheço vocês. Eu entendo que não é toda derrota que vocês vão chegar lá com o torcedor e vão dar uma resposta. Não é toda derrota, vocês têm que ir lá para ouvir xingamentos, ouvir manifestações, não é toda derrota. Mas 60%, 70% do elenco de vocês em 2025 frustrou e humilhou o torcedor no Barradão. E ontem termina o jogo com mais uma vergonha que vocês proporcionam no Barradão. Termina o jogo e vocês saem correndo para o vestiário. Não vão na zona mista, não vão o torcedor que estava ali apoiando, tomando chuva por conta de vocês. E vocês fogem. Quando ganha, vocês vão lá. Agradece que apoiou até o final lá. Mas depois vocês humilharam o torcedor. Desde janeiro, vocês vão correndo. Nem na zona mista vocês dão a cara. Não é possível que esse 2025 seja tranquilo para vocês, vocês não terem a coragem, a hombridade de chegar numa zona mista de uma coletiva e chegar para o torcedor e nada vai mudar. Só vai mudar dentro de campo. Vocês estão certos, é verdade. Isso não vai minimizar nada, você tem que ir dentro de campo. Mas isso é uma questão de hombridade do torcedor que está sofrendo em 2025. É uma justiça que tem que ser feita com o torcedor que sofre em 2025. De um torcedor que padece em 2025. De um torcedor que está vendo o Barradão cada vez mais enfraquecido por conta de decisões de vocês. E vocês não conseguem. Realmente não tem um senso assim de galera. Olha para trás aí. A gente perdeu um baiano aqui dentro. Vamos eliminar a Copa do Nordeste, Sul-Americana, Copa do Brasil aqui dentro. Olha quando joga no Brasileirão, a gente está cagando aqui dentro. Galera, pelo amor de Deus, a gente tem que dar uma resposta. Tem que colocar a cara a tapa. Isso não passa pela cabeça de vocês.
Temos aqui que falar de Carille, de Fábio Mota, da comissão, de Gustavo, que faz uma janela péssima até aqui. Horrorosa a janela de Gustavo até aqui. Com vários setores sem serem preenchidos. Várias contratações de um setor só, como foi no meio de campo. Poucos do ataque, somente o Renzo Lopes até o momento, já que a Heitor tá jogando de meia. E por aí vai, para não falar de zagueiro, para não falar de lateral esquerdo que demorou, lateral direito, para não falar de mais volantes que não veio e por aí vai. Para não falar que hoje nossos atacantes ainda é o que estava aqui no início do ano, para não falar também que nossas saiu já pontas, passaram mais de 8 meses e nosso banco para o ataque ainda é Cardoso, ainda é Fábio, para não falar de tudo isso. Mas primeiro eu quero falar com vocês, jogadores. Vocês acham mesmo que isso é uma postura de jogadores que estão representando uma das maiores torcidas do Nordeste? Uma das torcidas mais apaixonantes do Brasil? Vocês acham realmente que é válido isso? Não. Tem 8 meses que esses caras estão aí. Deixa sofrer por aí. Vamos seguir aqui ganhando nossos milhões por mês. Quando joga nossa bola, quem sabe a gente dá a virada de chave? Não. Não é assim. O do Vitória merece uma resposta. Uma resposta verdadeira. Uma resposta sem ilusões futuras, como o 2025 Fábio Mota é preenchido até aqui. Que depois de passar por tudo isso, parece que ele não aprende e promete ao torcedor, recentemente, na semana passada, um Brasileirão sem sustos. Fábio Mota, o torcedor não está mais com susto. O torcedor está aterrorizado com o 2025 do Vitória. Realmente, neste quesito, eu tenho que concordar com você. Não tem mais susto. Existe terror no Barradão. Terror nos rubro-negros. Terror. Isso define o que é o Vitória 2025. Terror. Não tem mais sustinho. Mas, além de você ter prometido final do Sul-Americano para ser campeão, campeão da Copa do Nordeste, final de Baiano, Libertadores, coisa e tal, você não aprendeu que você não é um profeta. Você acertou 2 anos, mas você não é um profeta. E o que você mais fez em 2025 foi queimar sua língua. E, provavelmente, queimou novamente no chala quando disse que como seria sem sustos. Porque por mais que o Vitória fique na Série A, Fábio Mota, foi um brasileiro com muitos sustos e terror, principalmente para a torcida do Vitória. Se o milagre acontecer neste momento, para fazer 45 pontos, que é o ideal, embora pode reduzir para 43, 44, tá? Hoje 41, 42, mas sempre a régua de corte aumenta. É normal. O primeiro turno é lá embaixo, depois aumenta. Hoje, para o Vitória ficar na Série A, o Vitória tem que vencer metade dos jogos, ou 8 jogos, e ainda acumular alguns empates. Chegou o momento que o Vitória precisa vencer metade dos jogos. Se isso acontecer, Fábio Mota, direção, comissão de jogadores, o torcedor do Vitória já passou um ano inteiro com sustos. O que vocês têm que ter uma ciência. O que vocês podem fazer ainda em 2025 é evitar a tragédia. Não, o ano do Vitória não tem como mais ser salvo. O ano do Vitória já é horroroso. O ano do Vitória já é um dos piores anos da história recente. Não tem mais nada que vocês façam em campo que possa suprir ou minimizar o que vocês fizeram com o seu torcedor ou que fizeram com a instituição Esporte Clube Vitória. Nada. A única coisa que vocês podem fazer é minimizar um dano que já aconteceu. O que vocês podem fazer é evitar uma tragédia gigantesca que já está acontecendo. É o único papel que vocês têm. Evitem um vexame maior, porque até aqui, dia 17/8/2025, vexame é a única coisa que vocês têm feito na temporada do Vitória. Reconheço evoluções táticas, como analista que sou. Consigo falar aqui de ótimos primeiro tempo, como foi ontem contra o Palmeiras. Consigo apontar melhoras, por exemplo, infiltrações no último terço, variação de corredor de um lado para o outro, dinâmica e troca de passes mais rápidas, com passes de primeira na zona da bola, manipulação do adversário para infiltrar. Consigo perfeitamente. Assim como consigo trazer ainda os erros defensivos, principalmente bola parada ou jogos aéreos com a bola rolando. Consigo. Mas nada disso tira o que vocês estão fazendo com o Esporte Clube Vitória. Esse vídeo eu programei para fazer em 8 minutos. O streamagem daqui que já está em 25. Muita coisa para ser dita, muita coisa para falar. Sobre Fábio Carille, que tomou decisões ruins, mais uma vez,
colocando o Neres ontem, que mais uma vez compromete, mais uma vez tem chance, e vai ter sequência, né? Provavelmente de novo. Falhou em Bavi, comprometeu um Campeonato Baiano, comprometeu um jogo importante da Série A, fez isso no passado, embora tenha bem ano passado, mas fez isso contra o Cruzeiro. Jogou mal contra o Juventude no primeiro turno. Ontem estava jogando bem, aí coloca o Vitória novamente de mal lençóis, um Fábio que novamente erra, e vários outros erros de Ricardo Rila, que perde gol na cara, e Lucas Braga, que foi bem ontem, mas para comprometer outros jogos, e aí a lista segue. Mas a gente está saturado. A palavra hoje é saturado. O torcedor do Vitória está saturado. Não tem mais nada que faça o torcedor acreditar que o Barradão no próximo jogo vai ser um alívio da semana ou vai ser um alívio desse amor que o torcedor sente por essa instituição. Não existe mais nada. Nesse jogo de ontem, eu não sei se vocês têm noção disso, mas vocês quebraram a última linha de confiança que a torcida do Vitória tinha com o Barradão. E aí, meus amigos, não tem mais promoção. Aí, meus amigos, não tem mais discursinho bonito. Aí, meus amigos, para voltar e o torcedor ser o que é de novo e acreditar e lotar de fato, tá no ombro de vocês. É somente dentro de campo. O torcedor não aguenta mais. E, infelizmente, ele tem razão. Eu não aguento mais. Léo não aguenta mais. Anderson não aguenta mais. Todos os da mídia independente, torcedor do Vitória, não aguentam mais o que o Vitória tem feito com o seu torcedor. Peço perdão pelo vídeo longo. Peço perdão, talvez, por não ter abordado de forma enfática um assunto que você queria. Tem a semana inteira pela frente para a gente falar muito mais sobre as questões. Mas se eu fosse aqui citar tudo do ano do Vitória, esse vídeo não teria 26 minutos. Seria 3 horas de vídeo aqui. E provavelmente vocês não assistiriam. Mas uma coisa eu quero dizer. Salvem o Esporte Clube Vitória. Porque o torcedor tentou fazer isso o ano inteiro. Mas vocês mostram que o torcedor sozinho não consegue.